Sabe, queridos, como eu falei no início, estamos em um dia muito importante na nossa nação, eleições. Temos orado há 30 dias pelo Brasil. Temos feito aquilo que precisávamos fazer, orar pela nação, e vamos continuar orando, amém? E já fizemos aquilo que era necessário fazer no dia de hoje. Como brasileiros, já votamos. E eu quero pedir para você algo. Coloque o seu celular no silencioso. Se precisar, desligue a internet. Eu sei que a gente quer saber o resultado da eleição. Eu já creio, amém? Já tenho o resultado no meu coração. Mas desligue a sua internet, porque você vai ouvir falar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é maior do que qualquer presidente, do que qualquer país, do que qualquer nação. Não vai fazer diferença se você vai saber daqui a meia hora ou daqui a uma hora. Amém? Então fique atento, fique ligado à palavra do Senhor, porque Ele é digno da nossa atenção. Mais do que qualquer homem é digno do nosso voto, digno da nossa deferência. O maior habita em nós e Ele está aqui. Amém? Então se conecte, fique ligado. Aleluia. O Senhor é bom. Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 17. Queridos, é interessante, tem algo no meu coração. Eu creio que o Senhor colocou no meu coração essa semana. E ontem, inclusive, parte da administração da Camila aqui para os nossos jovens falou a respeito disso. Mas eu quero falar sobre o nosso Deus. Quero falar sobre uma vida de adoração, uma vida de rendição a Ele. Sabe, queridos, nós precisamos entender, eu sei que é algo, de certa forma, parece que até distante da nossa cultura brasileira, mas nós precisamos entender o que é adoração, nós precisamos entender a reverência ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, amém, queridos? Amém. Nós precisamos entender que há um Deus verdadeiro a quem nós devemos adorar, a quem nós devemos exaltar, a quem nós devemos verdadeiramente consagrar a nossa vida. E queridos, deixa eu falar uma coisa para você, Deus não aceita dividir a honra, a glória dele com ninguém. Ele é o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, e Ele não abre mão disso. E nós vemos na palavra de Deus, nós vamos ver alguns textos, que havia um benefício, ou há benefícios, quando o povo de Deus se prostra, adora, serve a Ele exclusivamente. Assim como há um dano que ocorre na vida do povo de Deus quando se afasta do Senhor. Não é porque Deus coloca, não é porque Deus traz o peso sobre o povo dele, mas é porque abre-se portas para a idolatria, para a mentira, para o pecado, e Satanás, ele entra por essa porta. E ele veio roubar, matar e destruir. Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 17, eu vou ler na versão NVI. Aleluia. Nós não temos um país, um reinado. Nós não temos um rei como governante no nosso país. Nós não temos essa cultura de se colocar se achegar diante do rei, fazer uma referência ou deferência, se prostrar diante de um rei. E às vezes isso é um pouco distante da nossa realidade, mas nós precisamos entender a necessidade disso. E 2 Reis, no capítulo 17, a partir do verso 1, diz assim: no 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Verso 6: no 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Diga comigo, escravidão. Diga, aprisionamento. Ele os colocou em Ala, em Gozã, do rio Abor, e na cidade dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus,
que os tirara do Egito, de sob o poder de Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses. Se você tem feito a leitura anual da Bíblia, como nós estamos fazendo, né? Esse ano de 2022, você viu vários textos, você passou por vários textos, em diversos capítulos. A Bíblia mostra que o povo reiteradamente se afastava de Deus, buscava outros deuses, eles se misturavam com outros povos para adorarem a deuses pagãos, adorar a Será, Baal e tantos outros deuses, Mamon, Moloque. O povo de Israel por diversas vezes se desviou da aliança com o Senhor para adorar outros deuses. Irmãos, naturalmente falando, a gente poderia falar assim, dá até raiva. Como um povo que conhece Deus, como um povo que foi livre da mão do Egito, da mão de Faraó, com tanto poder, com tanta demonstração de poder, e ainda assim se volta para outros deuses. Como um povo que estava caminhando no deserto, onde tinha pão pela manhã, onde tinha carne, onde tinha água, onde tinha sombra, onde tinha uma coluna de fogo para iluminar a noite. A presença de Deus estava todos os dias manifesta no meio do povo. E ainda assim, quando Moisés se afasta para buscar uma instrução do Senhor, o povo pega o ouro para fazer um bezerro, para adorar. É muita cegueira. Você pegar ouro, juntar o ouro, a minha aliança, a sua aliança, o seu colar, a sua pulseira, fazer um bicho, colocar aqui em cima e ficar prostrado diante disso, como se isso fosse me dar um resultado, como se fosse me ajudar. Irmãos, era um pedaço de aliança, era uma taça de ouro, e de repente vira um bicho, um bezerro. Até fiquei irritado com Israel agora. Agora imagina como é que Deus não ficaria, ou como é que ele não ficava. E diversas vezes, irmãos, diversas vezes Deus demonstrou o seu poder, o seu amor, o seu cuidado com aquele povo. Vamos ler o próximo texto aqui, e nós veremos que Deus muitas vezes livrou o povo de Israel da mão de outros povos. Em 2 Crônicas, eu não lembro se é o capítulo 13, 14, fala que ele foi combater, o povo de Judá foi combater com 400 mil homens, foi lutar contra o outro exército que tinha 800 mil homens, e eles venceram esse exército. Diga comigo, só pode ser Deus. Como um povo que se relacionava com um Deus tão grandioso, poderoso, o abandonava tão rapidamente, adorando a estátuas. 2 Crônicas, capítulo 15, aleluia. 2 Crônicas, no capítulo 15, a partir do verso 8, diz assim: assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Odede, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim. Você vê que nesse tempo aqui, a gente acompanha depois de Davi, Salomão, e aí começa Jeroboão e vários outros reis, que eles encheram a terra de Israel de ídolos, de estátuas, adoraram outros reis. O próprio Salomão saiu casando com milhares, centenas de mulheres. E a Bíblia diz que ao final das vidas ele estava adorando a esses deuses dessas mulheres. Mas aqui chega um homem que resolve fazer diferente, e ele diz: o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico
do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles. Pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém do 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Essa era a maneira do povo adorar na antiga aliança, amém? Eles adoravam, sacrificavam animais ao Senhor. Essa era a aliança deles. Verso 12. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, os Deus dos seus antepassados. Fizeram um acordo de todo o coração, de toda a alma, de buscar ao Deus dos seus antepassados, ao Deus verdadeiro, aquele Deus que tirou eles lá do Egito. Eles estavam aqui voltando o seu coração para o Deus verdadeiro. Eles estavam aqui abandonando os ídolos, os falsos deuses, e se voltando para o Deus verdadeiro. Eles buscaram a Deus, verso 15, todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. Diga comigo, Deus não está se escondendo. Ele deixou que eles o encontrassem. Deus permitiu que o povo o achasse, o encontrasse. E verso 19 diz: e não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Aleluia. Nós vemos aqui, queridos, a diferença de um povo que se rebela ao vir as costas para Deus, e de um povo, do mesmo povo, em um outro momento, que se volta para esse Deus, se volta para o Deus, o nosso Deus, Deus Jeová, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus tinha uma aliança com aquele povo, mas quando aquele povo abandonava o Senhor e dizia assim: eu vou adorar outros deuses, eu vou adorar essa estátua, eu vou adorar Baal, eu vou adorar outros deuses. Esse povo, inclusive, queridos, eles chegavam a sacrificar os seus filhos, matavam os seus filhos, sacrificando a um deus pagão. O nível de idolatria que eles chegaram, a intensidade da idolatria, da cegueira deles. Mas nós vemos também esse povo, quando ele se volta para o Senhor, Deus, na sua infinita misericórdia, estava de mãos abertas, de braços abertos, esperando esse povo, e não se escondia deles, e os perdoava. E havia paz naquela cidade, havia paz naquele país, havia paz no meio daquele povo. E nós vemos ao longo dessas histórias as batalhas em que Israel se metia, ou Judá, porque em um determinado momento, depois do reinado de Salomão, o reino foi dividido. Mas quando o povo se voltava para lutar com outros povos, sem estarem na presença de Deus, eles perdiam a guerra. Eles eram invadidos, eles eram presos, eles eram mortos. Mas todas as vezes que o povo se voltava para o Senhor, todas as vezes que o povo buscava a instrução do Senhor, e eles precisavam entrar em uma guerra, a vitória já era certa. Amém. E muitas vezes eles nem lutavam, queridos. A Bíblia diz que o Senhor confundia os exércitos inimigos, e o próprio exército lá se matava, e Israel ficava olhando. Olha que Deus poderoso. Olha o que Deus poderoso, queridos. Aleluia. Nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus verdadeiro, a um Deus grandioso, mas Ele é um Deus exclusivo. Ele não admite mistura, Ele não admite a idolatria, Ele não admite mistura com outros deuses. A gente precisa entender isso. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, a graça dele está sobre a nossa vida, mas deixa eu te falar, Ele é muito sério quando fala de adoração. Deus é muito sério quando Ele fala da adoração, e nós precisamos entender que a nossa adoração precisa ser a Ele, ao Deus verdadeiro. Aleluia.
Deus não é a nossa fonte de prosperidade, de comprar casa, de comprar carro, de fazer viagens, de viver no luxo. Deus não é o nosso cofrinho. Deus não é o nosso guarda-costas para nos levar onde a gente quer, do jeito que a gente quer. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos supre, mas Ele é Deus. E Ele precisa ser adorado como tal. Ele precisa ser exaltado como tal. Ele precisa, ou nós precisamos obedecê-lo como Deus que Ele é. Nunca nos esqueçamos disso, de que Ele é Deus. Ele é seu Pai? É. Ele é o meu Pai? É. Ele é o nosso Deus querido? É. Ele é o nosso irmão? É. Ele é o nosso amigo, Espírito Santo, Consolador, Ajudador? É. Mas diga comigo, mas Ele é Deus. Acima de tudo, Ele é Deus. Sabe que a gente tem a liberdade de falar com Deus? De você chegar e falar, Senhor, Deus, Pai querido, é o seguinte, estou cansado, estou com esse problema, estou com aquela dificuldade, me ajuda. Você pode falar na linguagem que você conhece. Sabe que Deus ouve quando o homem chega e fala, Senhor, ô Deus, nós está com um problema aqui, nós precisamos de ajuda. Ele ouve. Quando aquele chega aí, Deus, está cabuloso aqui, está difícil. Ele ouve. Ele ouve a linguagem, ele sabe, ele é nosso Pai, Ele quer que a gente se achegue com simplicidade diante dEle. Mas nunca venhamos perder a reverência. Não deixe afastar de mim, não deixe afastar de você o temor do Senhor, sabendo que Ele é digno de honra, Ele é digno da nossa reverência. Sabe, queridos, Ele é digno de ser adorado e exaltado em todo o tempo. Ele é digno do nosso temor. Nós precisamos entender isso. É muito sério o nosso relacionamento com Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Nós estamos adorando ao Deus verdadeiro. Precisamos ter reverência quando chegamos no culto. Eu cresci aprendendo sobre isso, queridos. Não é a minha prática, não é a minha dinâmica, mas eu já vi muitos dos meus pastores. Ei, vai para onde? Não foi ao banheiro antes, não? Não bebeu água antes, não? Na hora do culto é hora de estar andando? Eu já vi muito isso. Não queira que eu faça isso, não. Mas tem hora que precisa, dá vontade, irmãos, vou te falar. A gente precisa entender o que nós viemos fazer. E temos que ter reverência. Precisamos ter reverência diante do Senhor. Estamos adorando ao Deus verdadeiro. Sabe, como diz meu pastor, isso é mais sério do que batida de trem. É sério, irmãos. Não é porque nós temos livre acesso ao Pai, não é porque nós podemos falar com o Senhor, chamar Ele de paizinho querido, de papai amado, que nós vamos tratá-lo de qualquer forma, que nós vamos agir de qualquer maneira. Precisamos ter reverência diante do Senhor. Aleluia. E nós vemos o povo de Israel, queridos, é um grande exemplo para mim e para você. Por isso que Deus deixou na Bíblia essa história. Ah, não, isso aqui não é para que eu seja culto, não. Ah, eu saber a história, como é a história de um povo antigo. Não, queridos, é para que a gente possa entender como Deus se move, como Deus pensa, como Deus vê, como Ele age. E a gente vê que quando o povo estava rendido diante do Senhor, adorando a Deus, ele era próspero, ele era abundante, bem-sucedido, protegido, guardado. Ele andava em paz. E quando havia guerra, ele saía vencedor.
Mas nós vemos também que Deus não admitia a idolatria, não dividia a glória dele com outros deuses. E nós precisamos entender nos dias de hoje que Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo, Ele não divide a glória dele. Aleluia, Ele continua sendo sério com isso. Abra sua Bíblia em João capítulo 4. Aleluia. Nós estamos em um novo tempo, em uma nova aliança. João capítulo 4, verso 23 diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. São estes os adoradores que o Pai procura. A palavra diz que o Pai procura adoradores, mas não qualquer adorador, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é qualquer adoração, não é de qualquer jeito. Aleluia, a gente precisa aprender cada dia mais. E nesse momento do culto, no momento que nós iniciamos o culto, queridos, no louvor, na música, é uma ferramenta, é um modo de adorar ao Senhor, mas precisa sair do nosso coração. Não é apenas a letra, não é apenas o ritmo, a melodia, mas a sinceridade do nosso coração. Amém. Aleluia. Muitas vezes, a maioria das vezes eu estou de costas para você. Eu não te vejo, mas eu sei que muitas vezes as pessoas estão assim, ó. Aleluia. Minha alma canta aleluia, eu sei que o meu rei virá. Não estão adorando. E muitas vezes nós temos chegado na igreja assim: Senhor, dá. O que o Senhor vai falar para mim? O que o Senhor vai falar para mim? O que o Senhor vai me dar hoje? Senhor, eu quero uma benção, me dá. Ao invés de chegar: Senhor, eu vim te adorar, eu vim te dar o meu melhor, eu vim consagrar a minha vida ao Senhor, te adorar, bem dizer ao teu santo nome, porque tu és grande, maravilhoso, poderoso, glorioso. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, parar de ser menino que o pai viaja e quando chega o pai já vai direto na mala. Trouxe presente para mim, pai? Trouxe o que para mim, pai? Nem pergunta se o pai está bem. Meninice, imaturidade. Sabe, queridos, nós viemos para o culto, mas o culto não é para mim, não é para eu ficar parado aqui esperando alguém me cultuar, não é para eu ficar com o braço cruzado, a mão no bolso, esperando alguém me cultuar. Eu vim dar um culto ao Senhor, eu vim prestar um culto ao Deus verdadeiro. Então a minha mão precisa ser levantada, os meus joelhos precisam se dobrar, a igreja do Senhor Jesus precisa entender a adoração. A igreja do Senhor Jesus precisa adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus poderoso. Vai amarrotar a minha roupa, o meu terno, a minha calça, a minha camisa. Vou falar para Deus dar uma calça jeans velha, amarrotada. Que aí não vai ter problema de amarrotar sua calça jeans. Uma blusa velha de candidato. Nem tem mais hoje, né, aquelas blusas de candidato que tinha antigamente. Porque aí você não vai se importar. Vou orar para o Senhor tirar a maquiagem. Senhor, faz faltar a maquiagem, Senhor, porque ela não vai se importar de chorar, de borrar a maquiagem. Agora Deus está falando: misericórdia, igreja. É assim que vocês vão me adorar. E queridos, eu não estou falando aqui, brigando com a igreja do Guarais, não, somente não. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus, igreja, povo de Deus, independente de denominação. E aí, como vocês deram sorte, eu sou o pastor de vocês vão ser o primeiro a ouvir. Glória a Deus por isso. Mas sabe, querido, às vezes a gente está muito assim ligado na nossa reputação.
Ah, mas se bagunçar minha gravata, se amassar minha camisa, e se eu ficar com cara de panda, né, mulheres? Fica com cara de panda, mas adora ao seu Deus. Ou então não quer ficar com cara de panda, não passa esses negócios pretos no olho. Mas sabe, querido, a gente precisa vir à igreja adorar ao Senhor, verdadeiramente adorar, se prostrar diante dEle, chorar, derramar diante do Deus verdadeiro. Porque o Pai procura, essa palavra é para mim, é para hoje, é para você. Ele procura verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Religiosos está cheio. Não falta religioso. Pastor, falta pouco assim, né? Chegar, cadê o papelzinho aqui? Tem nenhum papel assim nessa Bíblia? Misericórdia. Pastor, carimba aqui minha presença no culto. Já, Senhor, tá aqui, ó, tá apresentado. Já fui para a igreja domingo, tá bom demais. Já me dá uma benção agora, Senhor. Me dá uma benção. Nunca fiz isso, pastor. Age como tal. Só não me traz o papelzinho porque sabe que eu não vou carimbar, não tem carimbo para isso. Mas sabe, queridos, muitos na igreja têm agido dessa forma. Religiosamente. Agindo como uma religião. Se você falar assim, mas pastor, nós somos evangélicos, protestantes, ou seja, o que for, é uma religião. Irmão, o mundo trata assim, o mundo dá esse nome. Mas a palavra religião é de religar. Jesus veio religar o homem, não fazer um bando, uma comunidade só para dizer que está se reunindo. A gente precisa adorar, sermos verdadeiros adoradores, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. A minha vida precisa ser adoração, a sua vida precisa ser adoração. Como nós temos andado, como nós temos vivido, será que temos adorado ao Senhor? Ou será que as pessoas olham assim, se for para ser crente igual a ele aí, meu filho, prefiro ficar onde eu estou? Será que as pessoas estão olhando para mim e para você, dizendo, cara, eu quero essa vida deles? Eu quero essa alegria, essa paz que eles têm? Ou será que eles estão nos nivelando por baixo? Murmura igual todo mundo, reclama da chefia igual todo mundo, fala mal de todo mundo, fofoca igual todo mundo. E onde está Deus? Onde está ser-me-eis minhas testemunhas? Jesus não andava em roda de fofoca. Será que nós estamos testemunhando o amor de Cristo? Não estou nervoso, amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Eu procurei o significado da palavra adorar, significa expressar honra a Deus por meio da devoção e reverência genuína. Olha só, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Algo verdadeiro, algo genuíno. É a expressão mais sincera e profunda do relacionamento cristão. Será que nós temos adorado? Será que nós temos transmitido essa expressão mais profunda e sincera? Ou será que nós temos chegado na igreja já com vontade de sair? Pastor, depende, às vezes aí o culto está desanimado, o ministro é fraco. Fraco é a sua adoração. Não põe a culpa no ministro, não. Não põe a culpa no louvor, na música, não. É você e seu Deus. Porque, irmãos, quando nós estivermos diante do Senhor, não adianta falar, Senhor, não deu. O Enio errou a nota no violão. Como é que eu ia adorar com a nota errada? Senhor, você viu lá o Alexandre Augusto?
Era só 2 batidas do bumbo, ele bateu 3, me atrapalhou. É isso que eu e você vamos dizer para Deus? Não, Senhor, a Luana cantava desafinado. Aí eu não conseguia adorar. É isso que você e eu vamos dizer para o Senhor? Vamos colocar a culpa em alguém? Ah, não, Senhor, porque aquele ministro, o bichinho era fraquinho, viu? Nós viemos adorar a Deus, queridos. Primeiro nós começamos o nosso momento de adoração, a nossa ação, mas misericórdia, irmãos. E aí eu vou falar para você que está nessa igreja, que eu vejo pessoas aqui que estão alheias, mexendo no seu celular, olhando o tempo passar, esperando qualquer coisa, menos Jesus voltar, porque se Jesus voltar, tem até dúvida se o irmão não vai ficar para o próximo carreto. É bom, que bom que vocês estão rindo. Mas é sério. Que vida cristã é essa que nós vamos levar? Sabe, a pandemia passou, irmãos, eu vou falar uma vergonha, nós vemos a atitude de muitos cristãos, se acabando de medo do coronavírus. Ah, pastor, mas era verdade. Só que verdade maior, mais absoluta é o poder de Deus para nos guardar. E se você morrer de coronavírus, se você estiver pronto, irmão, vai para o céu. Só que quantas pessoas deixaram de congregar? Vou me proteger. Isso, filho, fique se protegendo aí. Deixa que Deus venha cuidar dos outros para proteger, e você fica se protegendo sozinho, se virando aí. Quantas pessoas deixaram de congregar, deixaram de estar na igreja? E se o governo manda passar a faca no seu pescoço? Se você disser o nome de Jesus, eu te mato. Tem muita gente que vai ajoelhar assim, não, rapaz, fica tranquilo, que eu e o tal do Lúcifer aqui, nós está na parceria. Tanto medo, tanta falta de ousadia de ter uma vida com Deus. Nós vimos, queridos, nesse tempo de pandemia, muitos cristãos amarelando. Muitos cristãos deixando de congregar. Não, tem um culto online. Isso foi só uma ferramenta temporária, irmãos. Enquanto a igreja, o estabelecimento, o espaço físico estava fechado. Mas nós vimos muitos cristãos se afastando do congregar. E não passaram nenhuma perseguição, hein? Imagina se passar. Que tipo de cristãos nós estamos sendo, queridos? Que tipo de cristãos nós estamos sendo? Que tipo de adoradores nós estamos sendo? Sabe, queridos, eu olho assim e falo, aí eu estou ministrando e às vezes eu fico pensando, Senhor, meu Deus, que inspiração é essa? Eu pedi uma inspiração para o Senhor, mas é para bater com tanta força. Porque a gente que é pastor, a gente quer pregar uma palavra, irmãos. Eu vejo Deus derramando pó de ouro nas suas mãos. Sim. Vanessa, eu estou percebendo, eu não sei se é X4 ou X5, mas está chegando uma BMW para você. A gente quer ministrar uma palavra boa sim, irmãos, mas a gente precisa ser obediente ao Senhor. Se Ele mandar trazer uma X6 para a irmã, a gente traz. Vai ser a palavra. Eita, eu vejo um anjo descendo com um saco de... Não é dólar, não, é em euro. Aleluia, é em euro. O anjo do Senhor está trazendo. Amém, irmãos, que palavra maravilhosa. Se o Senhor mandar trazer, traz. Mas deixa eu te falar, hoje, continue me amando, mas a inspiração hoje é para dar uma voadora, primeiro em mim, irmãos, fique tranquilo, e depois em vocês. E aí os queridos que vão acompanhar depois pela internet vão receber a mesma voadora, em amor.
não estou nervoso, não deixei de amar vocês, nem é porque a igreja do Guará está cheia de problema, tá não. Mas também não está perfeita não. Aí eu cuido de vocês, né? E aqueles que ouviram a internet vão receber o cuidado depois. Aleluia. Às vezes a palavra é dura, mas... Aleluia. Mas sabe, queridos, nós precisamos ser crentes mais raiz. Pronto, vou trazer para a nossa linguagem, né? Hoje é o raiz e o Nutella. A gente precisa ser crente raiz. Deixar de ser crente Nutella. Vai começar a chover. Eu quero ver aqui o domingo vazio, porque o crente... eu acho que semana que vem eu vou gripar, pastor, então não vou para o culto hoje não. Vai para o culto, crente, para ser curado lá. Mas se eu sair agora, eu vou chegar na igreja molhada. Põe uma roupa dentro de um saco plástico, chega lá, vai trocar a roupa no banheiro e vai adorar a Deus. Porque ele está reclamando. Meu nariz, Brasília tem um tempo muito seco, podia cair uma chuvinha. Está chovendo muito, vai me olhar minha roupa. Aí Deus tem que falar assim, eu vou mandar fogo então. Porque se está quente, está seco, você reclama. Se começa a chover, você reclama. Vou mandar fogo, ver se... A gente precisa ser mais sério na adoração, queridos. Mais sério no servir ao Senhor. Eu só posso adorar se for na igreja. Agora é na igreja. Não. Inclusive, se você adorar só na igreja, você está errado, porque você precisa levar uma vida de adoração na sua casa. Mas faz parte, o congregar faz parte. E não é congregar para chegar aqui e fazer o clube. Que saudade da Luana. Fofa, que tem tempo que eu não te vejo, e a faculdade. E aí, pastor Zé Carlos, beleza? E aí, viu lá o jogo do Flamengo? Hoje vai ser campeão. E aí, a Copa do Mundo, a escalação? Não é para isso não, queridos. Nós viemos aqui para adorar ao Deus verdadeiro, precisamos ter essa consciência, esse entendimento. Às vezes a gente se pega com tanta modernidade, tanta coisa, a vida é tão moderna, que a gente quer modernizar a adoração a Deus, fazer de qualquer jeito, do nosso jeito. Não, já foi estabelecido na palavra. E é com o coração rendido, um coração contrito. A Bíblia diz que o coração contrito Deus não rejeita. É se prostrar, é deixar bagunçar o cabelo, a lágrima cair, a maquiagem borrar, a camisa sair da calça. Mas o irmão está vendo. Então está errado, porque o irmão tinha que estar de olho fechado, adorando também, chorando um montão. Se você está com medo do irmão que está do seu lado, sabe por quê? É porque quando o outro irmão está adorando, você está olhando para ele. Aí você, do jeito que eu fico olhando para ele, em vez de estar adorando, alguém vai estar olhando para mim, então não vou adorar não vou me derramar, não vou me lançar diante do Senhor não. E aí a gente vê, adorando, né? Assim, não quer adorar o Senhor? Vem não. Pastor, melhor estar ouvindo a palavra. Para o imaturo, pessoa que está chegando nova. Agora você, crente antigo, ainda tem esse tipo de comportamento? Fala, pastor, eu te amo. Agora eu fiquei feliz. Aleluia. Mas sabe, queridos, é para o meu crescimento, para o seu. É para o meu crescimento, para o seu. A gente precisa resistir. A gente precisa aprender a esquecer o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, o Orkut. A Camila falou ontem do Orkut aqui. Quem usou o Mirk aqui? Velharia. Misericórdia. Quem usou o ICQ? Mas a gente fica tão conectado que a gente não pode ficar... O tempo do culto a gente não consegue não olhar o WhatsApp.
Aí se o pastor chegar lá, abrir o seu perfil, na hora do culto, que vai estar errado também, né? Mas olha, aí está lá, Mireia olhou há 5 minutos. Mas tem meia hora que começou o culto. Como é que ela está online há 5 minutos? Está olhando no WhatsApp na hora do culto. Eu vou começar a olhar o WhatsApp na hora do culto, para ver quem é o irmão que está online. Aí na hora que eu subi, eu falo, ó, desliga a internet se eu estava online, desliga a internet que você estava online, desliga a internet que você estava online. Mas sabe, queridos, a gente precisa, é para ficar mais leve, né? Mas receba a pancada. Receba, irmão. Havaiana de pau. Você viu, né? A gente precisa se desconectar, queridos, das coisas lá de fora. E eu vim adorar ao Senhor. Eu vim exaltar ao Rei dos Reis. Ao Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. E aí a adoração significa expressar honra a Deus por meio da devoção e reverência genuína. Devoção, apego sincero e fervoroso a Deus. Estou pegando do Google. Devoção, apego sincero e fervoroso a Deus, sob uma forma litúrgica ou por práticas regulares privadas. Devoção a Deus não é você vir no domingo, trazer o seu folhetinho, a sua folha de ponto, o pastor carimba, você vai embora e a semana está paga. Isso não é adoração, isso não é devoção. Isso não é uma vida de adoração, mas por práticas regulares, privadas. Na sua casa, na sua vida. Só você e Deus. Você precisa ser um adorador. Eu preciso ser um adorador que adora em espírito e em verdade, porque Deus não, ele já excluiu um monte de gente. Ele disse: ei, já vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores, ou seja, existem os adoradores meia tigela. Existem os adoradores falsos. Porque ele diz em que os verdadeiros adoradores me adorarão, e não é de qualquer jeito, é em espírito e em verdade, com o coração sincero, verdade naquilo que você faz. Porque tem muita gente dentro da igreja que não está adorando em verdade. Está no máximo cantando uma música. E olha quando canta. Mas está pensando no jogo do Flamengo, que aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer, na pizza que vai comer depois do culto, no hambúrguer que vai comer depois do hambúrguer, depois do culto. Vou começar a orar: Senhor, tira, Senhor, o dinheiro do irmão. Ele só vai ter o dinheiro para ofertar. Porque o hambúrguer, a comida, a pizza, a festinha depois, a confraternização com os irmãos do culto, depois do culto, está tirando a concentração do irmão do culto. A gente precisa ter um culto genuíno, uma adoração verdadeira, irmãos. Para ver o seu Instagram. 1 horinha, misericórdia, já passou 1 hora assistindo esses Reels, Stories, curtindo, comentando. Agora para 1 hora para adorar o Senhor. Nossa, hoje o culto está cansativo, é cantar. O pastor toda hora quer que eu levante a mão. Ah, que canseira. Mas para o Facebook, para o Instagram, a gente consegue passar tempo. Não, e o filme? E o Top Gun? Eu vou até assistir o Titanic depois de novo. 3 horas, 4 horas. Ainda chora. Porque o Jack morreu. Mas meia horinha para cantar. Está cansativo. Hoje eu tive um dia cheio. Aí o pastor fala assim: você teve um dia cheio, querido, vai para casa descansar. Ele: vou mesmo, pastor. Aí deita na frente, na cama, liga a televisão e assiste mais 3 horas de filme. Mas não estava cansado? Não era para dormir, não? Não, estou cansado só para adorar. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. É só um ajustezinho, querido. Aleluia, Deus é bom.
Colossenses capítulo 1, verso 12. Abre lá a sua Bíblia. Colossenses 1, 12. Aleluia. Diga assim: meu couro é grosso. Eu aguento. Aleluia. Então tá bom. Então sustentei. Dando graças a Deus, 1:12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Você não fez nada. Você não se sacrificou em nada. E Ele te tornou digno de participar da herança dele. Olha só. Eu não tinha nem visto isso nesse versículo. Vi agora. Você não fez nada e Ele te fez digno de participar da herança. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verdadeiramente, queridos, o nosso Deus é um Deus invisível, mas Ele é um Deus verdadeiro. Não é porque você não vê, não é porque eu não vejo com os nossos olhos naturais, que Deus não exista, que Ele não é verdadeiro. Ele é verdadeiro, Ele está sentado ao seu lado agora. Ele está ao seu lado, Ele está onde você está. Ele não te deixa, Ele não te abandona. Então, quando a gente pegar o Instagram, vamos guardar os nossos olhos, porque Deus está vendo o que nós estamos olhando. Pastor, tu está falando de adoração, e agora já está falando, não, estou falando de vida de adoração. Vida de adoração. Guarde os seus olhos do que você tem visto na internet. Porque o Espírito Santo está lá, e eu estou falando primeiro para mim, depois para você. Porque Ele é invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Não foi isso que cantamos? Aleluia. 1 Timóteo 1,17 diz: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Ele é invisível, mas Ele é real. Ah, meu pai não está vendo. E Deus? Ah, mas minha esposa aqui não está vendo. E Deus? Ah, esse aqui eu vou dar o nó aqui, porque o chefe não está aqui, essa semana está viajando. E Deus? Quem é mais importante? A sua chefia ou o seu Deus? Quem é mais importante? A sua esposa ou o seu Deus? O seu marido ou o seu Deus? O seu pai ou o seu Deus? Diga comigo, é sério. Aleluia. Porque Deus não procura qualquer adorador, mas os que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Primeira Crônicas, capítulo 16, vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. 16, 23. Cantem ao Senhor todos os povos da terra, anunciem todos os dias que Ele nos salvou, falem da sua glória às nações, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses com D minúsculo das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor,
fez os céus. Você não está adorando qualquer Deus, você está adorando ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus poderoso, que Ele já demonstrou que é poderoso, que Ele já demonstrou que é verdadeiro. Inclusive na hora da dificuldade, na hora do sufoco, fica tranquilo, porque você está adorando ao Deus verdadeiro, que ouve, que vê e que te socorre. Você não está sozinho. É por isso que nós precisamos levar também a sério a nossa vida de adoração ao Senhor, servir a Ele. Porque muita gente, queridos, muitos cristãos têm vivido uma vida sem resultado, uma vida de miséria, uma vida de desastre, e querem perguntar para Deus, por quê? E Deus vai responder, porque você não me leva a sério, você não tem um relacionamento de verdade comigo. Não quer me obedecer, mas quer que eu abençoe? Não quer buscar a minha instrução, a minha direção e quer que tudo dê certo? Precisamos levar a sério a vida com Deus. É boa, é divertida. A gente anda em paz e alegria em meio à tribulação, em meio à dificuldade. Mas é uma vida séria. Não é uma vida de qualquer jeito. Deus não está brincando de ser Deus. Aleluia. Eu estou escalado, eu vou no dia que eu quero. No dia que eu não quero, eu dou uma desculpa. Parabéns, você enganou o seu líder. E Deus vai dizer o que para Deus? A igreja precisa de ajuda para fazer determinada coisa. Quem pode me ajudar aqui? Pastor, porque sabe como é que é, né? Eu vou, esse sábado eu não vou poder ajudar, porque semana que vem eu começo a trabalhar. É quase assim, as desculpas que... mas o pastor caiu na minha. E Deus, querido, e Deus. Parabéns. Sem contar aqueles irmãos que acham que enganam o pastor. Irmãos, eu já vi cada coisa. Pastor, a gente não pôde ir sim, porque a mamãe estava doente e a avó estava não sei o que. Amém, mas está bem. Não, agora está melhorando, está bem. Não dá meia hora, querido. Oxi, essa festa aqui que ele curtiu, que ele tirou uma foto, não era na hora do culto? Vocês acham que eu não já vi isso? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Abrir um parênteses. Eu já falei isso para os meus meninos e eu falo várias vezes. E isso acontece. A unção, ela protege a liderança. A unção, ela protege os pais. Quantas vezes os meus meninos já fizeram aquela arte que ninguém ia descobrir. Rapaz, e de repente o pai e a mãe acabam sabendo. E a gente vai falar com o menino e você olha para eles e eles estão pensando assim, meu Deus, como é que eles estão sabendo disso? Como? Assim, queridos, como a gente ouve coisas, fica sabendo coisas, o irmão, paz, pastor, querido, e eu, paz, não, você está bem? Além da língua grande, porque eu sei que você estava falando de mim ontem, porque chegou... Irmãos, a gente já ficou sabendo coisas que aconteceram com pessoas em outros estados. O pastor não está aqui. Irmãos, sem a gente procurar saber, as coisas chegam, as informações chegam para nós. E aí não é porque o pastor te deu um sorriso, te deu um abraço, que ele não está sabendo, não. Porque tem coisas que a gente vai falar, tem coisas que a gente não vai falar. A unção protege, queridos. Deus leva a sério, queridos. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu vou olhar e falar que eu quero colocar a Vanessa para ser líder intergaláctica das mulheres. Aí, só que Deus já falou, Deus já mostrou o negócio e a Vanessa está bonita. Perdoa aqui, viu, irmão? A Vanessa está toda bonita, assim, elegante, sorridente, cheio da unção, faz uns negócios assim na hora do culto. Mas Deus já revelou o que a irmã está aprontando para proteger a igreja. E aí, às vezes as pessoas, mas por que o pastor não me escalou? Por que o pastor não me colocou para ser o líder disso? Deus sabe.
E o pastor também está sabendo. Porque tem coisa que o Senhor revela, faz chegar ao nosso conhecimento, queridos. Protegendo a unção protege os filhos, protege a família, protege a igreja. Então não pense que você está fazendo nada em oculto, não. Porque os homens podem não ver, mas Deus vê. E a pior cobrança, queridos, não é a que eu posso fazer para você, não. Ué, Enio, era 4 horas da tarde, por que você chegou a 4:01? O pastor é exigente. A pior cobrança não é a minha, não, é a de Deus. Quando a gente se apresentar diante do Senhor e vai dizer para o quê? Que levou a vida de qualquer jeito? Que serviu a Deus de qualquer jeito? Senhor, o Senhor sabe, né? Sei que você ficou não sei quanto tempo assistindo televisão, em vez de ter ido tomar banho mais cedo, se arrumar mais cedo, sair mais cedo para chegar no horário. Isso eu sei. Porque, irmãos, não dá para ter conversinha com Deus, não. A gente pode enganar quem a gente quiser, menos a Deus. Amém. E olha que às vezes até o homem a gente não consegue enganar, que Deus conta. Rapaz, eu fico rindo às vezes olhando para minha esposa e falei, Deus é bom, né? Ele é nosso amigo, ele conta às vezes cada coisa. Às vezes as pessoas até hoje não sabem o que a gente sabe. Mas fica tranquilo, você não fez nada, por que você está nervoso? Você não fez nada. Vocês ficaram meio tensos, ficaram meio, calma. Vai ver que nem foi o que você fez que Deus me contou. Ou será que foi também, hein? Amém. Glória a Deus. Mas sorria para mim e finge que não é com você. Porque eu sei, eu estou sabendo da sua, mas o irmão do lado não sabe. Então fica sorrindo, fica tranquilo. Tá tudo bem. Continuo te amando. Aleluia. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor, todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Eu vou ler outros 3 textos rapidamente, vou encerrar com isso. O grupo de louvor aqui, por favor. Salmo 117, versos 1 e 2 diz: Louvem ao Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Salmo 148, a partir do verso 1 diz: Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Anjos, lua, sol, água, todos louvem ao Senhor. Nós que devemos louvar ao Senhor, nós que fomos amados, nós que fomos alcançados, restaurados, transformados, devemos verdadeiramente louvar e exaltar ao nosso Deus. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor e adoração. Aleluia. Apocalipse 7, 9 a 12 diz: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Aleluia. Você pode ficar de pé, queridos. Sabe, queridos, fomos chamados para sermos adoradores, para uma comunhão genuína com o Senhor, para uma comunhão genuína com o nosso Pai.
Que a gente desenvolva a cada dia essa vida de adoração, adorando com o nosso falar, com o nosso caminhar, com o nosso agir. Que a gente se prostre diante de Deus, que a gente se prostre diante do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é digno. Ele é digno de ser adorado, e a sua vida e a minha vida precisa expressar adoração. Faça uma oração ao Senhor, se consagre a Ele nesta noite. Se consagre a Ele verdadeiramente, com o coração rendido ao Senhor. Decida ser melhor, decida dar uma adoração melhor para o Senhor, porque você pode, Ele quer. Oh, aleluia, Pai, obrigado. Nós te damos graças pela Tua palavra que nos ensina, nos corrige, nos instrui, nos orienta. Nós queremos ser melhores, queremos nos render diante do Senhor, nos prostrar diante de Ti. Queremos tirar tudo aquilo que tem nos atrapalhado. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor nesta noite, Pai. Nós consagramos o nosso coração a Ti. O Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. O Senhor é digno de toda exaltação. Não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus além de Ti, digno de louvor, digno de adoração. Queremos ser os verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, com sinceridade de coração, coração rendido, prostrado diante de Ti, Pai. O Senhor é digno, o Senhor é santo, maravilhoso, não há outro igual a Ti. Não há Deus como o Senhor. Nós queremos Te adorar com o nosso viver, no nosso andar, no nosso falar, no nosso caminhar, nos nossos relacionamentos. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Santo, 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 santo. Queremos Te adorar, engrandecer, bendizer ao Teu santo nome. Não há outro igual a Ti. Não há Deus como o Senhor. Nós Te adoramos, Deus de amor. Aleluia. Oh, aleluia. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Decida, queridos, a cada dia ser melhor na sua adoração, dar uma adoração melhor ao Senhor, porque Ele é digno, porque Ele nos deu o melhor, Ele nos dá o melhor todos os dias. Ele não mede esforços. Ele deu o Seu único Filho para morrer por mim, para morrer por você, e o Seu amor continua operando em nós e através de nós. Aleluia. Tem alguém aqui sentindo alguma dor, com alguma enfermidade sobre o seu corpo, quer receber oração para cura?
Dê um sinal com a sua mão que eu vou orar por você, aonde você está. Aleluia. Todos estão bem? Aleluia. Diga comigo: eu decido dar o melhor ao Senhor hoje, e o melhor amanhã, e o melhor a cada dia. É uma decisão minha e decisão sua, amém? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tenha uma semana abençoada. Vão em paz em nome de Jesus.